Sempre que se fala em investimentos, dizem que você precisa estar diversificado. Tá, mas e aí, você sabe o que é diversificação? E quais são todas as opções disponíveis para você diversificar seus investimentos? Olá pessoal, e antes de a gente ir para esse assunto que é de suma importância nos investimentos, eu já gostaria que você deixasse o seu like, se inscrevesse no canal e ativasse as notificações para ser sempre avisado assim que um vídeo novo surgir aqui no canal. E antes de você entender as várias formas que você tem de diversificar os seus investimentos, tem dois tipos de risco aqui que nós precisamos entender, não é mesmo, Cleiton? É isso mesmo, pessoal. Vamos lá, quais são esses riscos? O primeiro risco seria o risco sistemático, ou seja, como o próprio nome diz, é o risco do sistema como um todo. Então, em resumo, esse também é conhecido como um risco não diversificável, porque por mais que você aloque os seus ativos em vários riscos, em vários ativos, em setores diferentes, esse é um risco de um sistema como um todo. Ou seja, por mais que você esteja diversificado, você vai ser afetado se nós tivermos um problema global, que foi o exemplo do coronavírus. Então, em resumo, o risco sistêmico, ele não é diversificável e infelizmente todos estamos expostos a ele. E o outro risco seria o risco não sistemático. Esse sim é um risco diversificável. Ou seja, se você diversificar os seus investimentos em setores diferentes com graus de riscos diferentes, você vai conseguir a proteção se falando do risco não sistemático. Então agora que nós entendemos a diferença de risco sistemático e risco não sistemático, vamos entender aí, Eduardo, qual seria o próximo passo para que nós possamos nos proteger através da diversificação? Exatamente. Para você que ainda não entendeu o que é diversificação, é você estar exposto em vários ativos diferentes, de classes diferentes e de tipos de riscos diferentes. E para começarmos a explicar então os tipos de ativos que você pode diversificar, vamos começar pelo mais conservador, que é a renda fixa. E como vai funcionar então a diversificação dentro da renda fixa? A renda fixa ela serve para proteger o seu patrimônio das oscilações do mercado, ou seja, ela vai proteger o seu dinheiro dos investimentos que possuem volatilidade, ou seja, oscilações no preço. Outra forma de você diversificar o seu patrimônio é investindo em fundos imobiliários, em ativos que vão estar atrelados ao setor imobiliário. Normalmente, esses ativos que são atrelados a imóveis, eles não possuem um poder de valorização tão alto e também eles apresentam uma menor volatilidade. Ou seja, investindo nessa linha de investimentos imobiliários, fundos imobiliários, você vai estar alocando o seu capital em imóveis físicos, que podem ser shoppings, que podem ser galpões logísticos, escritórios, lajes corporativas, agências bancárias, entre outros. E o próximo ativo da nossa lista onde você pode estar diversificando seus investimentos nada mais é do que as ações brasileiras. E muitas pessoas acreditam que somente em ações é possível diversificar, mas você já percebeu que nós já falamos 3 ativos diferentes que é possível você fazer diversificação, e ainda tem muitos outros pela frente. Mas falando aqui do mercado de ações, então quando você vai diversificar no mercado de ações, o que você vai fazer nessa diversificação? Você vai expor o seu dinheiro, os seus investimentos, em setores diferentes. Por exemplo, existe o setor financeiro, existe o setor elétrico, setor de saneamento, setor alimentício, setor de bebidas, dentre vários outros setores que existem empresas dentro da nossa bolsa. E vale lembrar que o mercado de ações são as empresas, tá? E essas empresas elas possuem volatilidade, ou seja, oscilações de preços. Então, comparando com a renda fixa ela não oscila. E já os investimentos em ações e fundos imobiliários, eles já possuem oscilações de preço. Ou seja, você já está exposto a um setor diferente, o qual ele possui volatilidade dos seus preços. E outra forma de você também diversificar os seus investimentos é você comprar ações dolarizadas, ou seja, ações que mesmo no mercado brasileiro, elas estão diretamente ligadas ao dólar, então ela acaba fugindo um pouco do risco Brasil. Também é possível você investir em ETFs que vão seguir índices americanos e também é possível você investir direto nos Estados Unidos comprando ações americanas. Lembrando, pessoal, que se você deseja ter uma exposição real ao dólar, o ideal é que você vá e compre diretamente ações americanas. Porque lembrando, se você comprar ações brasileiras que têm relação com o dólar, essas ações são negociadas no real, então ela não tem uma ligação direta. Assim como se você comprar um índice americano, um índice que segue a variação do mercado americano, ele também é negociado em real brasileiro, ou seja, ele não é uma correlação direta com a moeda americana. Por esse motivo, na nossa visão, se realmente você quer fugir do risco Brasil e ter a sua carteira diretamente dolarizada, o ideal é você ir e comprar ações diretamente na Bolsa Americana. E agora, pessoal, chegamos a 2 ativos não tão populares quando se fala de diversificação de investimentos, mas que são muito bons que você esteja exposto, nem que seja uma pequena quantia da sua carteira a eles.
E o primeiro deles é o ouro, que é um ativo que já se provou por séculos e todo mundo conhece. E é totalmente possível você investir pela Bolsa Brasileira, pela Bolsa Americana e por vários índices e também fisicamente. O ouro tem se mostrado um bom ativo para proteger o seu patrimônio contra crises globais. Por mais que o ouro seja um ativo que não tenha grandes valorizações ao longo do tempo, ele é um bom ativo para proteger o seu patrimônio contra as quedas que as crises podem trazer. Por último, mas não menos importante e também não muito comentado, quando se fala em diversificação, muitas pessoas também têm medo, Cleiton? É esse ativo que a gente vai falar agora. Exato, pessoal, que é um ativo que ele não tem ligação com os governos, Se nós formos imaginar, o real, ele é controlado pelo Banco Central. Então, em algum momento, o governo pode decidir imprimir mais dinheiro e isso vai ocasionar inflação. Da mesma forma, o dólar, ele é um ativo americano que o governo pode decidir imprimir mais dólares e também pode aí ocasionar inflação. E qual ativo não tem influência do governo e realmente ele é descentralizado? Esse ativo, ele já foi até considerado o ouro digital, mas agora ele é tratado um pouco diferente, que seria o Bitcoin, pessoal. Então, o Bitcoin, ele é uma criptomoeda que ele não tem influência dos governos, porém, vale lembrar que esse ativo ele tem uma alta volatilidade, ou seja, ele oscila muito o seu preço no curto prazo. Por esse motivo, tem pessoas que amam o Bitcoin e tem pessoas que odeiam o Bitcoin. O ideal é que você tenha uma pequena exposição da sua carteira a esse ativo, ao Bitcoin, para que você possa aproveitar um ciclo de valorização e assim ganhar um pouco de dinheiro com o Bitcoin também. Então veja só, Eduardo, nós já comentamos nesse vídeo, falando em diversificação, do risco sistemático e do risco não sistemático, e também comentamos sobre 6 formas que você pode distribuir o seu dinheiro para que você possa se proteger do risco não sistemático. Exatamente. Muitas pessoas acreditavam que para diversificar seria somente em ações, Comprar uma ação aqui, uma ação ali e estou diversificado. Então agora você entendeu de fato que existem várias maneiras e oportunidades para você diversificar os seus investimentos e estar com um risco bem controlado na sua carteira. E inclusive falando sobre diversificação em ações brasileiras, muitas pessoas imaginavam que a diversificação eram em empresas e não percebiam nem que existiam setores na bolsa. E agora nesse vídeo nós conseguimos entender que existem ativos que não têm nenhuma relação um com o outro, ou seja, eles não são correlacionados e são realmente esses ativos que acabam fazendo o efeito da diversificação e proteção da carteira, Eduardo? Exatamente. Então, pessoal, nós esperamos que esse vídeo tenha esclarecido para você sobre diversificação e sobre como diversificar em setores e ativos diferentes. E se ainda assim ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente está sempre respondendo eles. É isso aí, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!